Diz assim a palavra do Senhor, conforme é registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, derrama, sim, Senhor, do teu Santo Espírito sobre nós agora, para que possamos ouvir, compreender e acatar de todo o coração a tua santa palavra, teu santo e glorioso evangelho. Senhor bendito, eu peço por aqueles corações que nunca antes foram visitados
com a verdadeira convicção dos seus pecados e com plena confiança em Jesus Cristo como Rei, Senhor e Salvador, que nesta noite a Tua palavra não volte vazia, Senhor, operar salvação nestas almas, para o louvor da Tua glória, trazendo-os ao entendimento de Cristo, dos seus pecados e da sua necessidade de arrependimento e batismo, como sinal da sua nova fé em Cristo Jesus. Mesmo para muitos de nós que já cremos um dia, Senhor, revigora-nos, encoraja-nos, desafia-nos e fortalece-nos hoje com a mensagem do Evangelho, para que possamos levá-la com intrepidez, com coragem e ousadia, mundo afora, para os tantos que ainda não ouviram, mas ainda ouvirão e crerão pelo Teu poder soberano, para a salvação das suas almas e para a glória do Teu santo nome. O que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Que sermão foi aquele? E que pregador foi aquele? Pedro, logo Pedro, que semanas antes, poucas semanas antes, tinha vergonhosamente abandonado o seu mestre, até negado que conhecia o Senhor Jesus Cristo. De repente, em menos de 2 meses, se levantando corajosamente, poderosamente e fielmente perante uma multidão, confessando Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador e como Senhor e Salvador de todo aquele que invocasse o nome de Jesus. Quem poderia imaginar, logo em sua primeira oportunidade como pregador, Pedro pregando o seu maior e mais importante sermão da sua vida, não só por ter sido o primeiro sermão cristão registrado na história, mas por ter sido este o primeiro sermão pregado por Pedro, que o marcaria como o líder da igreja apostólica, líder daquele pequeno bando de discípulos de Jesus Cristo, líder perante as multidões, líder perante as autoridades de Jerusalém, líder da igreja de Cristo. Bem, alguém aqui consegue imaginar como se sairia no lugar de Pedro? Como é que você se sairia pregando o seu primeiro sermão num dia como esse, diante de uma multidão como aquela, e muito provavelmente sem anotações, sem esboço, sem preparação prévia? Que responsabilidade, não? Que desafio. Mas o que exatamente fez deste sermão de Pedro o maior sermão que ele jamais pregou? Justamente o seu primeiro sermão. Algumas qualidades. Primeiro, este foi um sermão estratégico. Afinal de contas, este foi o sermão pregado por Pedro no dia de Pentecostes, no raiar de uma nova época da história, quando o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, aquele último ato redentivo de um longo drama de salvação que percorre todas as páginas das Escrituras Sagradas. Foi esse sermão que não apenas marcaria Pedro como o líder da igreja, mas que transformaria aquele pequeno grupo de 120 pessoas, uma pequena assembleia de 120 pessoas, num movimento de 3.120 pessoas. Isso num único dia e em resposta a um único sermão. Tremendo, não? Maravilhoso. Este não foi apenas um sermão estratégico, foi também um sermão simples e claro. É verdade que muito provavelmente nós não temos aqui no texto de Atos 2 o sermão na íntegra, tudo que Pedro pregou, mas sim um resumo fiel do que ele pregou naquele dia. Se você tiver dúvidas, olhe de novo para o versículo 40 de Atos 2. O próprio autor Lucas diz que com muitas outras palavras, ou seja, muitas outras palavras que ele não inseriu, que ele não registrou, Pedro continuou pregando. Não temos todo o sermão aqui, mas temos o resumo, o miolo da sua mensagem. E neste resumo já conseguimos perceber uma estrutura e uma organização clara da exposição de Pedro. São 3 blocos principais
e uma conclusão. E cada bloco consiste de alguns elementos. Primeiro, uma invocação. Olhe comigo para o texto. Atos 2, versículo 14. Pedro começa como? Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. É uma invocação para que a multidão o ouça. No versículo 22, temos algo semelhante. Outra invocação. Israelitas, ouçam essas palavras. Em seguida, no versículo 29, uma terceira invocação. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza. Cada invocação marcando cada um dos 3 blocos principais do seu sermão. E uma última invocação marcando a conclusão, versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Em cada um desses 3 blocos temos uma invocação, seguida de uma curta fala de Pedro e fechando com uma citação das Escrituras. Você deve ter notado 3 citações do Antigo Testamento desse sermão. Joel capítulo 2, citado nos versículos 17 a 21. Salmo 16, citado nos versículos 25 a 28. E o Salmo 110, citado nos versículos 34 e 35. Ou seja, nós temos aqui um sermão com 3 pontos, com 3 partes e um apelo. Qualquer semelhança com os sermões da catedral é uma mera coincidência. Terceiro, não só um sermão estratégico, simples e claro, mas um sermão bíblico. Note que para cada fala de Pedro, ele fez questão de fundamentar a sua mensagem no quê? Nas Escrituras Sagradas, mostrando que tudo que ele tinha para dizer, na verdade, já tinha sido dito antes, séculos antes, pelo profeta Joel, no seu livro, pelo rei Davi, no Salmo 16 e também no Salmo 110. Afinal de contas, um sermão verdadeiro, digno do nome, nada mais é do que um sermão bíblico, onde a Bíblia é lida, explicada e aplicada com fidelidade ao povo de Deus. Quarta característica, este foi um sermão cristocêntrico, tendo Cristo como seu centro. Ao expor as Escrituras Sagradas, Pedro nada mais fez do que expor a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Jesus encarnado, crucificado, ressurreto, assunto aos céus, de onde ele derramou o seu Espírito prometido sobre a igreja. E assim deve ser todo o sermão bíblico. Ele deve ser um sermão que, por pregar a Bíblia, aponta para aquele que é o centro da Bíblia, o centro das Escrituras, Jesus Cristo. Pois assim como o sistema solar orbita em torno do seu astro central, o Sol, assim toda a palavra de Deus orbita em torno do seu centro, que é Jesus Cristo, o Senhor. Quinta marca, este foi um sermão evangelístico. Ao proclamar a pessoa e a obra de Jesus, Pedro não apenas pregou o conteúdo do Evangelho, ele também pregou as consequências do Evangelho. Isto é, a necessidade de uma tomada de decisão pessoal, de um compromisso público com o Senhor Jesus Cristo em resposta ao Evangelho. Compromisso esse marcado pelo quê? Pelo arrependimento de pecados e o batismo nas águas. Veremos isso ao final do seu sermão. Sexta coisa, este foi um sermão corajoso e contundente. Ao pregar o Evangelho, Pedro não disse apenas aos seus ouvintes o que eles deveriam saber, mas o que eles deveriam fazer. Você notou isso? Esse sermão veio em resposta a uma pergunta. A pergunta está lá no versículo 12 de Atos 2. A pergunta é: que significa isto? Mas você notou como o sermão termina no versículo 37 com uma outra pergunta do povo? Qual é a pergunta? Irmãos, que faremos? O que dá origem a sermão é uma pergunta de conteúdo, o que significa isto? Mas ele termina com uma pergunta de aplicação: que nós faremos? E Pedro foi muito corajoso e contundente, não? Ao não só procurar iluminar as mentes dos que o ouviam, mas ao confrontar seus corações com o que eles deveriam fazer em resposta à mensagem do Evangelho. E por último, uma sétima característica desse sermão: este foi um sermão
ungido. Em retrospectiva, só o Espírito Santo poderia ter capacitado Pedro para pregar um sermão como aquele. E ainda mais com os resultados surpreendentes e gloriosos que foram observados naquele dia. 3.000 convertidos ao Evangelho num único dia, em resposta a um único sermão. E logo na estreia do pregador, no seu primeiro sermão. Quem poderia produzir isso? Não Pedro, certamente não, mas somente o Espírito de Deus agindo por intermédio de Pedro e também na vida dos que ouviam naquele dia de Pentecostes. Dito tudo isso, nós já temos aqui uma grande lição, não? Que tipo de sermões nós devemos esperar e desejar do púlpito desta igreja? Quando você vem à catedral, quando você ouve os sermões que aqui são pregados, que tipo de sermão você espera ouvir e por quê? Mas não só do púlpito da catedral, que tipo de sermão você espera e deseja ouvir dos púlpitos das igrejas desta nação? E mais, que tipo de mensagem nós, os que já cremos no Evangelho, devemos levar daqui para os que ainda não ouviram e não creram nas boas novas da salvação? Eu creio que este texto, que registra o sermão de Pedro, nos diz claramente que tipo de mensagem nós queremos ouvir deste púlpito e o tipo de mensagem que queremos levar daqui para aqueles que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho. Primeiro, que seja uma mensagem estratégica e oportuna. Isto é, uma mensagem que responda às perguntas e aos anseios desta época, tão carente de orientação e de direção espiritual. Você certamente deve conhecer pelo menos algumas pessoas desnorteadas, desorientadas neste mundo, que não sabem o que fazer com as suas vidas. Estão se perguntando: o que significa isto? O que significa a minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Pergunto: estamos atentos a essas oportunidades? Desejosos por essas oportunidades? Prontos para levar a mensagem da palavra de Deus de forma oportuna e estratégica para essas pessoas? Eu oro e espero que sim. Segundo, que seja uma mensagem simples, uma mensagem clara, uma mensagem bíblica. Que não falemos do que nós imaginamos, sentimos ou pensamos, mas daquilo que a palavra de Deus diz com clareza. Que levemos não conselhos, não opiniões, mas a palavra de Deus, de maneira simples e clara para aqueles que precisam ouvi-la e conhecê-la. Terceiro, que seja uma mensagem cristã e evangélica, ou seja, uma mensagem que concentre-se na pessoa e na obra de Jesus Cristo, esse que veio ao mundo realmente viveu, realmente morreu, realmente ressuscitou e um dia verdadeiramente vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Que anunciemos Cristo e o evangelho da salvação em Jesus, a salvação dos nossos pecados, não da salvação da nossa pobreza ou da enfermidade ou do desemprego ou da solidão, não é esse tipo de evangelho, mas o evangelho que fala da salvação dos nossos pecados, da perdição eterna, por meio somente de Jesus Cristo. Quarto, que seja uma mensagem corajosa e contundente, que mostre às pessoas não só no que elas devem crer, mas o que elas devem fazer com as suas vidas. E Pedro é muito claro, não? O que Deus espera de todos, que todos se arrependam dos seus pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus, em obediência ao Evangelho, para viverem as suas vidas em serviço a Ele. Não só que atendam a um apelo ou um convite para a igreja, mas que verdadeiramente de coração se arrependam dos seus pecados, creiam em Jesus e sejam batizados como os discípulos dele. E quinto, que seja uma mensagem ungida e dependente do poder do Espírito Santo. Que dependamos do poder do Espírito não só para transmitir o Evangelho, mas para ver a transformação dos que ouvem o Evangelho de nós.
Porque nós podemos pregar o Evangelho, mas o poder para convencer e converter não vem de nós, vem de Deus. Então é assim que nós temos orado pelo ministério da pregação da palavra desta igreja. Pergunta: você tem sido um intercessor pelo púlpito desta igreja? Você tem orado pelas mensagens que têm sido transmitidas a partir deste púlpito, para que sejam mensagens assim, estratégicas, simples, claras, bíblicas, fiéis à palavra, que falem de Jesus, que transmitam o Evangelho, que confronte pecadores a se arrependerem dos seus pecados, a se renderem a Jesus, não pelo poder do pregador, mas pelo poder do Espírito Santo. E temos orado para que Deus nos capacite pelo mesmo Espírito para levar esta mensagem para os nossos queridos, os nossos conhecidos que estão padecendo nas trevas deste mundo. Tendo visto tudo isso, ainda não falamos propriamente sobre o conteúdo do sermão. O pastor está falando muito sobre o sermão de Pedro, mas ainda não falou sobre o que ele pregou. Então, sem mais demoras, vamos ver exatamente como Pedro desenvolveu a sua mensagem no dia de Pentecoste. Vamos, enfim, aos seus 3 pontos, os 3 pontos do sermão de Pedro e o seu apelo final. O primeiro ponto de Pedro está nos versículos 14 a 21, e o ponto é o seguinte: a época do Espírito Santo, isto é, a época prometida do Messias, foi inaugurada no dia de Pentecoste. O novo tempo raiou, ele chegou. Este é o primeiro ponto de Pedro. Mas antes, lembremos do que ocasionou o sermão de Pedro. Lembre-se de Atos 2, versículos 1 a 13, do que tratamos na semana passada. De onde veio este sermão? Por que Pedro pregou esse sermão? Em resposta ao quê? Bem, nós vimos nos versículos 1 a 4 deste capítulo os primeiros sinais de Pentecoste: som como de um vento forte, línguas, algo como línguas de fogo, e outras tantas línguas faladas pelos presentes, que anunciavam as maravilhas de Deus. Em seguida, nos versículos 5 a 13, vimos as reações iniciais a estes sinais, e vimos que foi uma reação dupla, tanto de admiração e de interesse, como no versículo 12, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Nós temos uma outra reação diferente no versículo 13. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então temos 2 razões iniciais para o sermão de Pedro. Ele precisa, explicar o que significava aquilo para os que tinham interesse em saber, mas ele também tinha que rebater a zombaria da resposta àqueles que zombavam dos sinais de Pentecoste. E é o que ele faz a partir do versículo 14 na ordem inversa. Ele primeiro responde aos zombeteiros, aos que zombavam dos cristãos ali presentes, achando que por falarem em outras línguas eles estavam talvez debaixo do efeito de muito vinho, embriagados. E qual foi a resposta de Pedro? Diz o versículo 14 e 15. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção: esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Você não precisa ser um grande conhecedor da boemia do Rio de Janeiro para saber que o tempo próprio do dia para se embriagar e trocar as pernas não é no início do dia, mas sim no fim, tarde do dia, à noite, às escuras, quando menos pessoas podem ver a sua vergonha. Assim também no mundo antigo, a bebedeira não começava no início do dia, mas sim no fim. Então, como esses judeus que estavam anunciando as glórias de Deus poderiam estar embriagados, como acusavam estes zombeteiros? Impossível, era 9 horas da manhã, ainda mais porque o judeu só começaria a se alimentar no dia de Pentecoste a partir do almoço. Ele iria em jejum para o templo, sacrificar ao Senhor. Então simplesmente não há fundamento nenhum para aquela zombaria. Pedro deixa isso claro logo de início. Mas tendo respondido à zombaria, ele então procede para esclarecer o significado. Responder à pergunta: que significava tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém no dia de Pentecoste. Muito bem, o significado de tudo aquilo encontrava-se numa promessa muito antiga.
registrada por Deus por meio do profeta Joel. Nós já vimos esta promessa lida no culto, Joel 2, versículos 28 a 32, e Pedro a cita aqui. Você deve ter notado isso nos versículos 17 a 21. Bem, que promessa era essa que Joel fez séculos antes destes eventos? No seu contexto original, Joel estava chamando o povo de Israel ao arrependimento, em preparação para um dia, o grande dia do Senhor, o dia da visitação final de Deus, quando do seu juízo sobre toda a terra e todos os povos. Em preparação para este dia, o povo deveria se arrepender dos seus pecados, estar pronto para receber o Senhor. Mas Joel prometeu que com isso Deus faria algo novo. Ele derramaria do seu espírito de uma forma sem precedente. O espírito não seria derramado sobre um ou outro indivíduo de Israel, um rei, um profeta, um sacerdote, mas seria derramado sobre todo o povo, sobre todos, no início de uma nova obra de Deus na história, que estava se concretizando naquele dia de Pentecostes, quando o Espírito de fato foi derramado sobre todos os 120 presentes. Repare significativamente o versículo 17, como Pedro inicia a sua fala e a sua citação de Joel. Ele faz uma alteração aqui importante no texto original de Joel, interpretando esse texto para o seu contexto. Ele diz, nos últimos dias. O que isso significa? Essa expressão, nos últimos dias, sinalizava o quê? O tempo do fim. O tempo de preparação para o fim da história. O tempo esperado, quando Deus viria à terra, julgar os povos e preparar o seu povo para a sua vinda. Pedro está dizendo, estes dias chegaram, estão aqui, Deus está cumprindo o que prometeu, Ele está derramando do seu Espírito, inaugurando esta nova etapa da história, por meio da vinda de Cristo ao mundo e do derramamento do seu Espírito sobre a igreja. Nós já estamos nestes últimos dias, é o que Pedro estava dizendo, e continuamos nestes últimos dias, até que Cristo volte. O fim da história já começou, já foi inaugurado, aguarda apenas a sua consumação. Também conforme a promessa de Joel, diz aqui que o Espírito seria derramado sobre todo o povo e todos os povos, independente de gênero. Note só o versículo 17, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas, ou seja, homens e mulheres, independente de gênero, independente de idade. Ele fala aqui de jovens e de velhos, independente de classe social, versículo 18, sobre os meus servos e as minhas servas. O Espírito seria derramado sobre todos, indiscriminadamente, com diferentes manifestações. Ele menciona aqui sonhos, visões, e por duas vezes no versículo 17 e 18, profecia, ou o falar inspirado por Deus. Ora, é exatamente isso que estava acontecendo naquele dia, não? Quando o Espírito foi derramado sobre os 120 reunidos em oração, e eles em outras línguas começaram a declarar as maravilhas de Deus, uma espécie de fala profética, uma proclamação da glória de Deus em outras línguas, não? Estava se cumprindo naquele momento, diz Pedro. Mas não só naquele momento, mas também a partir daquele momento. Porque, como veremos ao longo deste livro, esses sinais continuam surgindo na história. Ouviremos falar das visões de Ananias, de Cornélio, de Pedro, de Paulo, de profecias de pessoas como Ágabo e as filhas de Filipe. Tudo aqui na narrativa de Atos. Todos esses sinais continuando a aparecer no meio do povo pela ação do Espírito Santo. Nos versículos 19 e 20, Pedro aqui enfatiza a parte da promessa de Joel, que fala de muitas maravilhas e sinais acontecendo, se manifestando nesta nova época da história. Notou isso? Versículo 19, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Ora, essa expressão é muito importante, maravilhas e sinais. Você já encontra no versículo 22, em referência a Jesus, aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais. Isso já tinha começado com o ministério de Jesus,
mas continuaria a partir de agora por meio da igreja. Avance para o versículo 43. E a mesma expressão aparece de novo. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. De novo, Deus cumprindo suas promessas. A partir de Jesus, por meio dos apóstolos e na continuação da história da igreja. Esta nova época do Espírito chegou. As promessas estão cumprindo, diz Pedro, e continuarão se cumprindo até o fim da história. Pastor, que história é essa de versículo 19, 20? Sangue, fogo, nuvens de fumaça, sol se tornando em trevas, lua em sangue. Temos aqui linguagem poética, não? Para descrever o final da história, o último capítulo, quando Deus vier por meio do seu Filho encerrar a história. Isso aqui é linguagem poética, figurada, apocalíptica, para falar sobre o fim desta criação, o fim desta parte da história, em preparação para o início da eternidade. Mas talvez se você tenha visto essa referência, sol se tornando em trevas, isso já foi visto na crucificação, não? Quando o céu ficou escuro, quando da morte de Jesus na cruz, mostrando de novo que o fim já começou, os sinais já estão se manifestando, esta nova época já começou. Mas há uma última parte da promessa, e a mais importante para Pedro, versículo 21, que diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta não é apenas uma etapa da história com sinais e maravilhas e milagres. Esta é uma época agora de salvação para aqueles que invocam o nome do Senhor. Ora, isso que vai ocupar a atenção do resto do sermão de Pedro. Senhor aqui é o nome atribuído a Deus no Antigo Testamento. É o título que aparece de novo aqui no versículo 25, duas vezes no versículo 34 e mais uma vez no versículo 36. E a pergunta é: quem é este Senhor? Como é que ele veio nos salvar? E a surpresa é que este Senhor já veio, e ele se chama Jesus. E todos que invocam o nome dele é que podem ser salvos. Mas eu já estou adiantando aqui, já estou dando um spoiler do resto do sermão de Pedro. Já vimos o primeiro ponto: o Espírito veio, esta nova época chegou, foi inaugurada. E agora? Quem é este Senhor que veio trazer salvação nesta nova época? É o segundo ponto de Pedro, versículos 22 a 28. Vamos avançar aqui no sermão de Pedro. Segundo ponto do sermão é este: se esta nova época chegou com a vinda do Espírito, uma época de salvação por meio do Senhor, bem, quem é este Senhor? Pedro vai começar a responder, versículos 22 a 28. Este Senhor é Jesus. Jesus é o Messias prometido e ressurreto que vem nos trazer salvação. A partir do versículo 22, ele começa a falar então de Jesus. Israelitas, ouçam essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Olha só, maravilhas e sinais, está falando sobre os sinais que Jesus operou em vida, que mostravam que ele era o Messias, o prometido por Deus. De novo, essa expressão é muito importante, ela aparece no Antigo Testamento para descrever a grande obra de salvação de Deus no Egito, quando Deus libertou o povo de Israel do Egito por meio de maravilhas e sinais, as 10 pragas. Ou seja, Deus estava fazendo uma nova obra de salvação agora na história, maior que aquela do Egito, maior que aquela do Êxodo, libertando-nos de um cativeiro pior que o Egito, livrando-nos não de um cativeiro físico, mas espiritual, por meio de Jesus, o Salvador, aprovado por Deus diante deles, por meio de sinais e maravilhas. E o que os judeus fizeram com este Jesus? Crucificaram. Como assim? Imagine se você voltasse para o livro do Êxodo e a história dissesse que Moisés foi para Israel, foi para o Egito libertar Israel, e os israelitas decidiram entrar num acordo com o faraó. Nós vamos entregar Moisés para faraó, para que crucifique Moisés, para que ele não nos importune e tudo fique como está. Isso faria algum sentido para você? Mas é exatamente isso que está acontecendo aqui. Deus mandou um libertador maior que Moisés, para resgatar o seu povo.
das garras do pecado e da morte. E o que eles fizeram? Versículo 23, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. E agora? Como pode haver salvação? Se mataram o Salvador, mataram aquele enviado por Deus para salvá-los, mataram o Messias. Aí vem a grande reviravolta da história. Ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. Versículo 24, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E tudo isso por plano determinado de Deus, diz Pedro. O mesmo Deus que planejou a morte de Jesus é o Deus que planejou a ressurreição dele. E tudo isso conforme outra promessa antiga, que Pedro cita a partir do versículo 25. Palavras de Davi, do Salmo 16, que falavam de um Messias, de um Salvador, que passaria pela morte, mas que não sofreria decomposição. De quem Davi estava falando séculos antes? De Jesus, o rei, que experimentaria a morte, mas que venceria a morte, triunfaria. Então aqui está Pedro, dizendo que esta promessa também se cumpriu, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. O Jesus que os judeus crucificaram, Deus ressuscitou. Tudo conforme o plano de declarar perante os judeus que Jesus era o Salvador, o Messias prometido, vindo para salvar o seu povo. Mas como se isso não bastasse, há mais uma surpresa, uma grande surpresa. É o terceiro ponto do sermão de Pedro. Lembre-se do primeiro: o Espírito veio, a nova época na história chegou, a época de salvação. Segundo ponto, quem é este Salvador? Quem é este Messias prometido que veio salvar? Jesus, este Messias, que eles crucificaram, mas que Deus ressuscitou dentre os mortos. Mas agora vem a surpresa maior no sermão de Pedro, o terceiro ponto: Jesus não é apenas o Messias prometido, ele é o próprio Senhor e Deus exaltado. Começando a terceira parte do sermão, a partir do versículo 29, Pedro começa com o contraste entre Davi e Jesus, mostrando claramente que Davi não podia ser o Messias, que Davi estava falando de outro maior que ele. Ele diz no versículo 29, 30 e 31, em outras palavras: Davi está morto, gente, o grande rei de Israel está morto. Davi não venceu a morte, ele está morto, foi sepultado e continua sepultado entre nós. Mas, diz o versículo 30, ele é profeta. Ele foi profeta e anteviu o dia em que alguém maior que ele, um descendente dele, ocuparia o seu trono, alguém que venceria a morte. Quem é este descendente de Davi? Que venceria a morte? Que ocuparia o seu trono para sempre? Ora, Jesus. Versículo 32, Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Mas aí Pedro conclui o sermão de forma retumbante. Ele não é apenas um descendente de Davi e o Messias prometido, porque ele não só ressuscitou, ele está agora à direita de Deus, reinando com Deus, reinando como Deus, à direita de Deus, de onde ele agora está derramando o seu Espírito sobre nós aqui. Isso aqui é a obra de Jesus, o Messias e o Senhor exaltado, Deus como Deus. Versículo 33, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. E como é hábito de Pedro, o que ele faz? Ele cita mais uma promessa, a terceira no seu sermão, mais uma promessa, vinda também da boca de Davi, que ele cita nos versículos 34 e 35, mais um salmo messiânico, Salmo 110, que fala da glória do Senhor, à direita de Deus, reinando sobre os seus inimigos para todo sempre. Então aquele Jesus a quem os judeus haviam crucificado, não era apenas o Messias prometido e ressurreto, ele era o próprio Senhor e Deus exaltado,
tendo a mesma autoridade que o próprio Deus em glória, autoridade para derramar o Espírito Santo sobre a igreja e começar essa nova época na história. Qual é a conclusão de tudo isso? Versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Este Jesus que vocês rejeitaram, Deus aprovou. Este Jesus que vocês quiseram destruir, Deus exaltou e elevou e o tornou perante todos Senhor e Cristo, mostrando a todos que Ele é Deus como Deus e o Messias prometido para salvar o seu povo. Agora imagine comigo essa cena, porque é uma cena realmente gloriosa. Quem é que pregou esse sermão, gente? Foi quem? Foi Pedro. Pedro, antes um covarde pescador, incapaz de confessar Jesus perante uma mísera serviçal da casa do sumo sacerdote. O covarde pescador transformado em corajoso pregador, confrontando os judeus, dizendo: vocês crucificaram o Messias, vocês crucificaram o Senhor. Corajosamente confrontando aqueles judeus com seus pecados e chamando-os para reconhecerem Jesus como Senhor e Cristo. É uma cena gloriosa, não? O covarde pescador transformado em corajoso pregador. E os judeus, eles antes estão confiantes, estão certos de que tinham feito a coisa certa, de que tinham tomado a decisão certa de crucificar Jesus. Ele era um blasfemo, um caluniador, que tinha que morrer do jeito que morreu. De repente, diz o texto, no versículo 37, aflitos em seu coração, ou seja, mortalmente angustiados. Eles antes viram Jesus e não tiveram receio nem pudor de crucificá-lo, mas não vendo agora, apenas ouvindo aquele pescador pregando, o seu coração foi confrontado, foi partido, e toda aquela confiança carnal deu lugar a um arrependimento espiritual. Tremendo, não? Glorioso, porque eles tinham compreendido o que não compreendiam antes: Jesus era o Messias, Jesus era Deus, Jesus era o Senhor, o próprio Deus em carne. Agora coloque-se no lugar desses judeus. O que você faria no lugar deles? Você está ouvindo esse sermão e você descobre que menos de 2 meses antes o Messias passou a poucos metros de você e você gritou com a multidão: crucifica este Jesus. E de repente você descobre que você participou numa trama para matar o Messias prometido e o Deus em carne. O que você faz? O que você faz? O que fazer agora? Nós matamos o Messias, nós rejeitamos o Senhor. O que faremos? Não é a pergunta do versículo 37? Irmãos, o que faremos? É a pergunta de desespero. O que faremos? O que faremos agora? Qual é a nossa solução? Qual é a esperança para nós? Nós matamos o Messias e o Senhor, e agora? Infelizmente, a época do Espírito, esta época que raiou com a vinda de Jesus, o Messias, com a vida de Jesus, o Senhor, não era apenas uma época de juízo, mas uma época de salvação. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a pergunta é: o que eles tinham que fazer? Como eles poderiam invocar o nome do Senhor para serem salvos de uma atrocidade como aquela, matar Jesus, o Messias e Senhor? Infelizmente Pedro tinha a resposta, logo nos versículos seguintes, 38 e 39. Pedro respondeu, ele mostrou a exigência dupla. Qual era? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. E a exigência é condizente com a oferta de salvação. Vocês que estavam tão certos que Jesus não era o Messias, tão certos que Ele não era o Senhor, tão certos
que ele estava mentindo, que ele estava louco, arrependam-se. Mudem de convicção. Parem de descrer de Jesus e passem a crer nele de todo o coração, como Messias e Senhor. E vocês que antes o rejeitaram, fizeram oposição a ele, agora sejam batizados, publicamente identificados como servos, testemunhas deste Jesus que vocês antes rejeitaram. Arrependam-se. Querem ser salvos? Essas são as condições. Arrependam-se e sejam batizados como testemunhas desse Jesus ressurreto. E as promessas seguintes são condizentes com as exigências. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Para quê? Para perdão dos seus pecados e para o recebimento do dom do Espírito, que faz todo sentido, não? Porque é para aqueles que se arrependem dos seus pecados que Deus promete o seu perdão. É para aqueles que confessam Jesus como Senhor que Deus promete o seu Espírito, porque ninguém pode confessar Jesus se não for pelo Espírito. E ninguém pode arrepender-se dos seus pecados e não receber com isso o perdão de todos os seus pecados. E como se isso não fosse bom o suficiente, vem a promessa do versículo 39. A promessa é estendida. Esta promessa de perdão, de salvação é para vocês, mas não só para vocês, é para os seus filhos, para gerações que ainda virão. E não é só para os seus filhos, é para todos os que estão longe, os judeus que não chegaram para Jerusalém, para a festa de Pentecoste. E não é só para eles, é para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E descobriremos neste livro que a promessa alcança os 4 cantos da terra, todos os povos da terra, todos que invocarem o nome do Senhor com arrependimento serão salvos. Agora você consegue imaginar esta cena final comigo? Pedro está pregando, Pedro está convencendo, confrontando, apontando o dedo para aqueles judeus, dizendo que eles crucificaram Jesus, está advertindo sobre o juízo vindouro, falando da salvação em Jesus, continuando a pregar com muitas outras palavras, diz o versículo 40, advertindo, insistindo com eles: salvem-se dessa geração corrompida, salvem-se dessa geração que matou Jesus, que atentou contra a vida de Jesus. E enquanto ele está pregando e encerrando o seu sermão, de repente da multidão, 1, 2, 3, de repente 10, 20, 30, até o fim do dia, 100, 200, 300, e sem saber quando isso terminaria, de repente já eram 1000, 2000, 3000, 3.000 judeus, num único dia, correndo para a piscina mais próxima para serem batizados em o nome do Senhor Jesus. Não mais passando por aquelas piscinas apenas para receber um banho que os limparia externamente, como rezava o rito judaico da época, mas para serem batizados no sinal da purificação interna dos seus corações, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Tremendo, não? Quem poderia proporcionar uma cena dessas? Pedro? Os judeus que receberam a sua mensagem? Quem poderia fazer uma coisa dessas? Só o Espírito Santo, não? Ou melhor, o Senhor Jesus, que derramou do seu Espírito primeiro sobre Pedro e depois sobre os 3.000. Pedro, que antes tinha rejeitado Jesus, e os 3.000 que haviam crucificado e participado da trama, Deus agora, por meio do seu Filho, soprando nova coragem sobre Pedro e nova vida sobre os 3.000. No início da história da igreja. O que tudo isso tem a ver conosco, para encerrar? Meus irmãos e irmãs, ainda estamos nos últimos dias.
Nós ainda estamos na época do Espírito, na época messiânica da salvação, até que Cristo volte. Para encerrar a história, estamos na contagem regressiva para o fim. Até lá, Jesus nos ordena, Ele nos capacita pelo seu Espírito para levarmos adiante esta mensagem, levarmos adiante esta mensagem de salvação, para aqueles que não ouviram e não creram, para que eles se arrependam dos seus pecados. Que mensagem é esta, pastor? Relembrando, é uma mensagem estratégica e oportuna para muitos corações que estão aflitos e angustiados, procurando a sua salvação em todos os lugares errados, procurando a salvação no dinheiro, no sucesso, na fama, no status, na beleza, no romance, no prazer, no casamento, procurando algo que preenche os seus corações em todos os lugares errados. E nós sabemos a resposta, nós temos a resposta para os anseios e as angústias deles. Será que estamos prontos para compartilhar a resposta? Será que estamos atentos aos que estão ao nosso alcance? Como Pedro viu aquela multidão ao seu alcance e lhes pregou o Evangelho, nós estamos prontos para levar a mensagem oportuna e estratégica para a salvação dessas almas aflitas e angustiadas. Uma mensagem simples, clara, bíblica, fundamentada na autoridade da própria palavra de Deus. Não precisamos falar nada mais nem nada menos que a própria palavra de Deus, como fez Pedro naquele dia. Uma mensagem centrada em Cristo e no seu Evangelho, que anuncia que Jesus realmente viveu, Ele realmente morreu, Ele realmente ressuscitou, Ele realmente ascendeu aos céus, Ele realmente vai voltar e Ele realmente reina, e nos dá do seu Espírito para preparar todos para o dia da sua volta. E Ele realmente exige que todos aqui, sem exceção, se arrependam dos seus pecados e sejam batizados em nome dEle para a sua salvação. E uma mensagem ungida pelo Espírito Santo, desde a sua transmissão até a transformação dos que a ouvem. Mas pastor, quem sou eu para pregar o Evangelho? Quem sou eu para falar de Jesus para as pessoas? Quem sou eu para falar para elas que elas devem se arrepender dos seus pecados e serem batizadas? Deus pode me usar? Eu? Na minha fraqueza, na minha limitação? Bem, se você tem alguma dúvida, se você se sente desqualificado para tanto, pense apenas em Pedro. Antes e depois de Pentecostes. Antes um covarde, depois um corajoso. Antes desqualificado, mas pelo Espírito de Deus qualificado, capacitado. Então imagine o que Deus pode e quer fazer por meio da sua vida, para alcançar outros com o Evangelho da salvação. Pare de descrer, creia somente e fale de Cristo para os que estão ao seu redor. Até aquele dia, Jesus, Messias e Senhor, Ele ordena que levemos adiante o seu Evangelho para toda criatura nesta terra, independente de gênero, filhos e filhas, independente de idade, jovens e velhos, independente de classe, servos e servas, independente de origem, judeus ou gentios, todos precisam ouvir falar de Jesus. Dos que vivem nas coberturas da Zona Sul, às periferias da região metropolitana, todos precisam ouvir falar do Rei e precisam se render ao Rei. Quer estejam no início da vida ou no fim, nunca é cedo demais, nunca é tarde demais. Ninguém é pobre demais, nem rico demais, que não precise ouvir falar de Jesus. Os altos executivos das multinacionais, aos funcionários mais simples e anônimos dos nossos prédios, todos precisam conhecer Jesus, todos precisam se arrepender dos seus pecados, todos precisam crer e serem batizados para a glória de Jesus. Até aquele dia, Jesus Cristo soberanamente orquestra a pregação do Evangelho neste mundo, para a salvação de todos os seus eleitos. Sim, foi pelo plano de Deus que Jesus morreu e ressuscitou. Sim, é pelo plano de Deus que pessoas se convertem dos seus pecados.
Sim, só se Deus os chamar, eles de fato se renderão, mas eles só se renderão se houver quem pregue. E Deus soberanamente nos manda pregar o Evangelho para que por meio da pregação os eleitos venham a crer. Deus é soberano do início ao fim deste processo. Veremos semana que vem. É Ele quem acrescenta os que são salvos. Versículo 47. Mas Ele não faz salvos se nós não pregarmos o Evangelho aos perdidos. Ele é soberano sobre a pregação e Ele é soberano sobre a conversão à mensagem do Evangelho. E até aquele dia Jesus chama todos que ouviram o Evangelho a se arrependerem dos seus pecados, a crerem e serem batizados, quer sejam os judeus que primeiro crucificaram Jesus, quer seja você que está aqui entre nós, mas que nunca antes reconheceu Jesus por quem Ele é, que tem vivido a sua vida como se você fosse dono da sua vida, como se você fosse Deus, como se você fosse Senhor, como se você estivesse no trono. Para esses também, a oferta de salvação está de pé. Rendam-se a Jesus, confessem-no, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em obediência ao seu novo Rei, para a glória dele. Cristo chama e o chama agora. Mas mesmo para nós que já nos rendemos um dia, Ele nos chama de novo a nos arrependermos. Se como Pedro, se como eu, você nem sempre tem anunciado e não está anunciando que Jesus é o Rei, há perdão para nós também nesta noite. Jesus quer nos perdoar e nos capacitar pelo seu Espírito para anunciarmos que Ele é o Rei e que a salvação somente no seu nome. Então, se você nunca antes ouviu o Evangelho e nunca antes se rendeu ao Evangelho com arrependimento, nesta noite a palavra te chama, o Espírito Santo está aqui, o próprio Cristo entronizado está ordenando: arrependa-se, creia, seja batizado, sirva ao Rei, prepare-se para o dia da sua volta. E para aqueles que já o fizeram, Ele nos chama hoje não para as águas do batismo, mas para a mesa do Senhor, a fim de recebermos graça, perdão e misericórdia e poder para anunciarmos o seu Evangelho a toda criatura. Vamos orar. Então, Senhor, reveste-nos da Tua autoridade, do Teu poder, do Teu Santo Espírito, para que sejamos Tuas fiéis testemunhas nesta terra. Perdoe-nos a nossa omissão, perdoe-nos a nossa negligência, perdoe-nos o nosso silêncio, diante de tantos ao nosso alcance que ainda não ouviram, não creram e não se renderam ao Evangelho de Cristo, Jesus o Senhor. Desperta-nos, vivifica-nos, capacita-nos, Senhor, para levarmos adiante esta mensagem, para perto ou para longe. Para quem quer que seja, independente de gênero, classe, idade ou origem. Que sejamos oportunos na nossa fala, ousados na nossa proclamação. Que compartilhemos, como Pedro compartilhou naquele dia, a salvação que existe somente pelo nome de Cristo Jesus. E que o Senhor possa alcançar os nossos filhos e as próximas gerações da nossa casa com este Evangelho. E todos que ainda ouvirão, perto e longe, que a promessa se estenda a eles e que tua promessa se cumpra, Senhor, na vida de cada um dos teus eleitos nesta terra. E se houver aqui entre nós aqueles escolhidos por Ti, que ainda não se renderam ao Senhor, Pai, que a Tua palavra possa ferir os seus corações e as suas consciências, ferindo os seus corações como o Senhor feriu o coração daquela gente no dia de Pentecoste, convencendo-os dos seus pecados, convencendo-os a se renderem a Ti e entregarem ao Senhor suas vidas com arrependimento e fé, para que sejam selados pelas águas do batismo, identificados como discípulos do Senhor, para saírem daqui como novos mensageiros deste Evangelho. Para o louvor da Tua glória, para a edificação da Tua igreja, nós te pedimos, em o nome de Cristo Jesus.
Amém.